Olá, colegas de profissão! Quem nos acompanha aqui na jornada do psicólogo iniciante sabe que pegar aquele CRP recém-impresso e encarar a clínica dá um frio na barriga enorme, né? É um misto de realização com aquele medo de errar na avaliação inicial, de não saber manejar um caso complexo que parece fugir de tudo que lemos nos livros. Por isso, a nossa análise de hoje vai mergulhar fundo numa realidade clínica fascinante e, muitas vezes, perturbadora da neurologia. Os momentos em que a percepção e a ação simplesmente se desconectam. Entender esses bastidores da mente é o que nos dá aquela base sólida para atuar com mais ética, humanidade e muita segurança. Para começar, a gente precisa desafiar o nosso próprio senso comum. Pense no seguinte cenário clínico. Os olhos de um paciente captam perfeitamente a cor de um objeto, os ouvidos escutam uma melodia com clareza absoluta, mas a ponte do cérebro para a compreensão daquela informação está totalmente quebrada. A gente tem a mania de achar que ver é sinônimo de compreender, né? Mas a prática clínica nos dá um choque de realidade. A captação sensorial é só o primeiro passo. Quando a ponte entre a percepção e o processamento desmorona, entramos num território muito complexo. E ter clareza sobre isso é absolutamente essencial para a gente não confundir um déficit neurológico com uma questão puramente emocional. E para organizar as nossas ideias, sem gerar aquela ansiedade de ter que absorver tudo de uma vez, nosso roteiro de hoje foca nos famosos 3 As. Primeiro, vamos falar das desconexões cerebrais de forma geral. Em seguida, a agnósia, a percepção sem reconhecimento. Depois, a anosognosia, a cegueira para o próprio déficit. E para fechar, a apraxia, a intenção sem ação. Bora desbravar isso juntos? Começando então pela parte 1. Desconexões cerebrais, os caminhos contínuos da mente. Aqui, a gente vai entender o mapa geral dessa engrenagem. E olha só, traduzir ciência com clareza não é superficialidade, tá? É psicoeducação acessível. Para desmistificar essa neurologia pesada, imaginemos o cérebro humano como um sistema operacional super avançado. Quando ocorre um dano, tipo um AVC, problemas muito específicos aparecem. Na agnósia, é como se os arquivos perdessem a associação. A imagem abre, mas o sistema não faz ideia do que ela significa. Na anosognosia, o sistema desativa totalmente o relatório de erros. Tem uma falha gravíssima, mas o computador roda como se estivesse perfeito. E na apraxia, o hardware está lá, a vontade está lá, mas os arquivos executáveis que iniciam o movimento simplesmente corromperam. Ter essa analogia em mente facilita demais a nossa vida no consultório. Entrando no nosso primeiro A agnósia, percepção sem reconhecimento. Esse termo foi cunhado por Freud lá em 1891 e a definição clínica é muito direta. É a incapacidade de processar estímulos sensoriais específicos. Mas o grande pulo do gato para a nossa compreensão clínica é a segunda parte. Isso acontece mesmo com os órgãos sensoriais totalmente intactos. O olho não tem um arranhão sequer, o nervo óptico está perfeito. O problema mora no andar de cima, lá na recuperação das memórias que fazem a gente associar o que vê com o que já sabe. É literalmente ter o livro aberto, mas o cérebro esquecer como se lê. Isso ilustra perfeitamente como a agnosia costuma isolar uma única modalidade sensorial. A gente tem a prosopagnosia na visão, que afeta o reconhecimento de rostos. Na audição tem a amúsia, que apaga o reconhecimento estrutural de uma música. Tem também a astereognosia, onde a pessoa não consegue identificar uma simples chave no próprio bolso só pelo toque. O cérebro recebe o peso, a textura, mas a resposta final, isso é uma chave, não vem. E na parte motora, a apraxia, com a perda de destreza. Tudo isso mostra como uma boa avaliação inicial exige um olhar técnico impecável da nossa parte. Pega o exemplo da prosopagnosia, algo muito documentado pelo famoso neurologista Oliver Sacks. A apresentação clínica na vida real é assustadora. A pessoa não reconhece rostos familiares, nem mesmo o próprio reflexo no espelho. Para sobreviver socialmente, desenvolvem métodos compensatórios focando na voz, no jeito de andar ou numa roupa específica. E olha que revelador, o déficit fica muito mais óbvio em fotos estáticas do que ao vivo. Eles conseguem desenhar quem está na frente deles ou juntar fotos idênticas, provando que a visão está intacta. Falta apenas a ponte para a identidade. Imagina a insegurança e o medo constantes de viver assim? É nessa hora que a nossa escuta ativa e humanizada brilha. Para ilustrar como a clareza teórica evita sofrimentos práticos, vamos comparar duas condições. De um lado, a agnosia de cores. A pessoa passa com nota máxima no oftalmologista. A percepção da cor existe fisicamente, mas ela comete erros absurdos se pedirem para nomear a cor ou pintar um desenho. Do outro lado, a acromatopsia, que é uma falha física real, onde a pessoa enxerga o mundo em tons de cinza.
Entender onde a lesão aconteceu e qual é a raiz do problema é vital. A gente foge da armadilha de tentar tratar com psicoterapia o que precisa primeiro de reabilitação neurológica. Porque no fim das contas, o peso dessas desconexões é quase sempre invisível. A família pode achar que o paciente está sendo antissocial ou desatento por não cumprimentar um conhecido na rua, quando na verdade existe uma falha cerebral que abala completamente a identidade e o cotidiano. Nossa postura ética e madura na clínica exige que a gente olhe para o sofrimento real por trás dos sintomas. Não dá para banalizar a dor do outro. O que nos leva perfeitamente ao nosso segundo A, que é a anosognosia, cegueira para o déficit. Esse fenômeno clínico maravilhoso, descrito em 1914, acontece quando o paciente com uma disfunção cerebral clara não tem a menor consciência do seu comprometimento. E aqui vai uma dica de ouro absolutamente crucial para nós psicólogos. Isso não é negação psicológica. Não é um mecanismo de defesa psicanalítico, não é a pessoa fingindo que está tudo bem para não lidar com a doença. É uma falha anatômica genuína nos sistemas de automonitoramento do cérebro. Confundir essas duas coisas é um dos maiores medos de quem está começando, e saber a diferença é libertador. Um quadro super dramático disso é a hemiassomatognosia, geralmente ligada a uma paralisia. O paciente ignora totalmente uma metade inteira do próprio corpo. Se alguém chama pelo lado esquerdo, a pessoa vira para o lado direito. Chega a um nível de alienação onde acreditam de verdade que a perna paralisada na cama pertence a um parente ou ao enfermeiro. Mas se pedirem para apontar as partes do corpo no modelo anatômico de plástico, eles acertam todas. O conhecimento da anatomia humana está lá, intacto. A fratura estrutural está na percepção contínua do próprio eu. Olha só o que o médico Meiji descreveu em 1905. O paciente simplesmente esqueceu dos membros. Ele chamou isso de uma amnésia do movimento funcional. O cérebro apaga a existência daquela parte do corpo do radar da realidade. Perceber a profundidade dessa constatação nos ajuda a construir uma relação terapêutica mais compassiva e muito menos julgadora. É a complexidade da mente nua e crua na nossa frente. E assim chegamos ao nosso último A apraxia. Intenção sem ação. Na apraxia, o curto-circuito acontece na saída motora. A intenção de se mover existe. O desejo é real. Os músculos têm força total e as articulações estão perfeitas. Mas o projeto detalhado, a planta baixa de como executar aquele movimento, se perdeu. A intenção tenta virar ação e encontra uma rua sem saída, transformando atos cotidianos super simples em grandes montanhas impossíveis de escalar. As fontes mostram que essa condição afeta a vida prática de várias formas clínicas. Na apraxia ideatória, a pessoa não consegue planejar a sequência lógica das coisas. Pode tentar colocar o sapato antes da calça, por exemplo. Na ideomotora, que é super comum, se receber um comando verbal para usar uma chave, não consegue executar, fica confuso. A limbocinética tira a destreza dos dedos e a orofacial impede movimentos voluntários como assobiar ou dar uma piscadela de propósito, mesmo que o paciente consiga fazer isso espontaneamente ao dar uma gargalhada genuína. Imagina o tamanho da exaustão mental para dar conta de um único dia. A ciência chama a central desses planos de movimento de opraxicon. Funciona como nosso grande cofre, que armazena os modelos espaço-temporais dos movimentos que aprendemos a vida inteira e fica guardadinho no córtex parietal esquerdo dominante. Se um dano atinge essa região, os arquivos do Praxicon são simplesmente bloqueados. O paciente tenta agir, a musculatura está saudável, mas a receita neurobiológica do movimento evaporou. Entender o limite entre o orgânico e o psicológico salva não apenas o tratamento do paciente, mas preserva a nossa própria saúde mental como profissionais. A gente tira das costas o peso de querer curar tudo só na base do diálogo. Depois de explorar a fundo a agnosia, anosognosia e apraxia, e ao compreendermos a engenharia meticulosa que existe só para a gente reconhecer um rosto ou abotoar uma simples camisa, a reflexão é inevitável. Se a nossa percepção e ações dependem de caminhos neurais tão incrivelmente delicados, quanto da nossa realidade a gente simplesmente toma como garantida no piloto automático? O estudo profundo da mente prova que o ser humano é, ao mesmo tempo, infinitamente resistente e imensamente frágil. E é acolhendo essa fragilidade que a gente cresce profissionalmente. Lembrem sempre, CRP na mão e 1000 ideias na cabeça, mas existe caminho. Um passo de cada vez, com ética e ciência, a gente chega lá. Até a próxima.